Que a santa paz de Deus esteja com todos vós. Estou aqui mais uma vez para deixar a todos os vossos corações mais uma porção da poderosa palavra de Deus. Deus é bom. Hoje foi um dia de muita alegria para nós, né, irmãos? Hoje nós fomos visitar uma clínica que a gente leva pessoas com problemas de adicção. E quando a gente vê essas pessoas sendo moldadas, transformadas, isso gera uma alegria no nosso coração, porque a maior evidência de que nós alcançamos a redenção divina, a salvação, é o desejo de ver as pessoas salvas, é o desejo de resgatar, de salvar as almas que estão perdidas. E esse é um amor que deve ter o coração de todo ser que representa o reino de Deus na terra. E eu estava aqui, irmãos, estava orando um pouquinho, meditando, falando com Deus, e Deus me deu uma palavra, amados. E eu quero partilhar com vocês. Uma palavra muito abençoada e também muito conhecida. E eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar com a minha alma, com a tua alma. Deus vai nos dar uma direção divina através dessa poderosa palavra. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17 e o verso de número 34, diz assim: Então disse Davi a Saul, teu servo. Vamos começar de novo. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso, o tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor livrou-me das garras do leão e das do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Glórias a Deus. Quando eu vejo a história desse homem, eu percebo que existe alguns processos na vida do ser humano que ele é de suma importância. E nós não podemos ignorar os processos. Nós não podemos de forma nenhuma deixar que as circunstâncias, deixar que o que está à nossa volta tenha o poder de nos impedir
de chegar aonde Deus quer nos levar. Davi, ele havia sido ungido rei de Israel. A paz do Senhor, pastor Cid, e a todos que assistem nós, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Espero abençoá-los com essa mensagem do alto para as nossas vidas. Deus abençoe a todos. Davi havia sido ungido rei de Israel, mas ele está ainda cuidando das ovelhas. Ele está ainda no pasto. O pasto é um lugar que, ao meu modo de ver, revela um tempo, um momento, um lugar que Deus permite nós estarmos para uma preparação. Todas as vezes que Deus tem algo a realizar na vida de alguém, Deus vai levar para o pasto. Por que, Leomar, que ele vai levar para o pasto? Porque no pasto é um lugar de solidão. É um lugar que você precisa ir para você fazer a maior descoberta da sua vida. Há quem diga que a maior descoberta do mundo foi os outros planetas. A maior descoberta do mundo foi a cura de uma doença. Mas a maior descoberta da humanidade, no meu modo de ver, é quando alguém consegue ter um encontro consigo mesmo e descobrir quem de fato ele é. E não existe um lugar melhor do que o pasto para aqueles a quem Deus tem um plano, um projeto, eles se descubram. É nos momentos dos pasto em que nós nos encontramos e percebemos os maiores problemas que vivemos na nossa vida. Davi no pasto, ele lutava contra leão e urso. Quem são os leão e os ursos da nossa vida? Os leão e os ursos da nossa vida não são nada mais ou menos do que os medos, os complexos, os traumas que carregamos. E a nossa vitória, irmãos, aqui fora, ela é manifesta aqui dentro. As maiores batalhas que nós enfrentamos é no mundo onde ninguém vê. E lá ninguém está vendo Davi lutar com o leão. Ninguém está vendo Davi lutar com o urso. Ninguém está vendo Davi ir lá e tirar da boca do leão a ovelha. Ninguém está vendo. E as maiores batalhas da nossa vida, nós batalhamos num lugar onde ninguém vê. Mas é de suma importância que nós venhamos estar atentos a uma realidade. Nesse lugar de batalha é que define se você vai viver uma vida de vitória ou se você vai viver uma vida de derrota. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, amados. Glória a Jesus. A vitória que nós temos aqui fora, ela é manifesta consequentemente da vitória que temos aqui dentro. Se você não conseguir vencer os seus medos, os seus complexos, as suas dúvidas, os seus traumas, você sempre vai ser uma pessoa que vai viver se vitimizando, murmurando, reclamando. Mas o segredo desse homem é que ele, embora estivesse num lugar de solidão, ele era alguém que sempre buscava obter uma conexão com Deus. O segredo de tudo, não perca o contato com o Salvador.
porque é Ele que vai nos dar a direção correta. Você percebe que nesse texto aqui, quando ele vai dizer que ele venceu o urso e o leão, ele não está dizendo que foi por uma meritocracia dele. Ele não está dizendo que foi pelas habilidades dele. Ele está falando que o Senhor o livrou. Então nós temos que ter uma consciência de uma coisa. As guerras que nós travamos aqui dentro, a ansiedade, a angústia, as preocupações, os complexos, os medos, elas só podem ser vencidas de uma forma: aos pés da cruz. É quando nós de fato e de verdade reconhecemos que nós não conseguimos, que nós não temos obviamente condições, mas nós confiamos piamente na maravilhosa e poderosa ação de Deus, que pode vir e nos dar a vitória no lugar onde ninguém vê, no lugar onde ninguém está enxergando. Mas Deus está vendo a nossa batalha. Deus está enxergando aonde nós estamos tendo que lutar. E todo aquele que peleja, irmão, quando entra com Deus numa batalha, ele já entra na batalha sabendo o resultado dela. Porque Deus, ele nunca perdeu uma batalha e não vai ser a tua que ele vai perder. A batalha pode estar grande, a dificuldade pode estar grande. Muitas vezes você olha para um lado e para o outro e toda circunstância podem apontar para o fracasso. Mas mesmo assim, o pasto pode ser um lugar hostil, um lugar de sofrimento, um lugar de solidão. Mas mesmo no lugar de solidão, Deus pode aparecer e mudar completamente a tua situação. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. Que você não está sozinho lá. Que Deus está contigo. Que o urso pode vir, que o leão pode vir. Mas o que você não pode é virar as costas e correr do problema. Correr daquilo que vem para muitas vezes tentar destruir aquilo que Deus colocou na sua mão. Você não pode de forma nenhuma ser negligente com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Entenda uma coisa: no pasto é um lugar que você vai olhar para um lado e para o outro e não vai ver ninguém. Mas existe um Deus que habita no mais alto dos céus, que está contemplando a sua vida. Você não está sozinho. Deus é contigo. E a Bíblia diz que Davi, certa feita, é chamado pelo teu pai. E está havendo uma grande guerra. Guerra esta que movimentou toda a nação. E Jessé, o belemita, chama Davi e fala: leva esses grãos tostados para seu irmão e esses pães. E esse queijo, esses 10 queijos, para o capitão de 1000. Quando Davi chega lá, Davi entrega para o capitão e vai correndo aonde estão os teus irmãos. Quando ele chega lá, ele entrega, ele pergunta se está tudo bem, os irmãos, está tudo bem. E de repente, ele escuta uma voz que vem do campo adversário. E aquilo estava se repetindo dia após dia, num período de 40 dias. O povo estava com medo. Ninguém queria pelejar contra aquele que estava emitindo aquela mensagem. A saber, Golias. Golias dizia: envie alguém das companhias de Israel para que peleje comigo, e aquele que vencer, se ele me ferir ou se eu ferir ele, se nós vencermos, nós seremos senhores teus, vocês serão os nossos servos. Mas se vocês vencerem, vocês serão os nossos senhores, nós serviremos a vocês. E aquilo se repetia por 40 dias, irmãos. Só que tem um detalhe: quando aqueles que estão na frente de um propósito, ou de uma guerra, ou de uma batalha, se eles não passou por um processo ou por uma preparação de Deus, eles precisam entender uma coisa. Obviamente, quando ele estiver diante dos gigantes da vida,
eles vão correr, eles vão temer, eles não vão conseguir olhar o gigante e ver possibilidade de vitória. Porque uma pessoa que ela não consegue se submeter à vontade de Deus e ser moldada ou preparada pelo divino, ela sempre vai ser aquela que vai olhar para a circunstância, olhar para a situação e enxergar somente obstáculos, somente luta. Ela vai enxergar o gigante. Quando Davi chega e ouve aquilo, ele vai diante do rei e fala para ele, eu quero lutar com esse cara, eu vou lutar com esse guerreiro. E naquele momento, Saul fala, você é um menino, ele é um cara experimentado nas batalhas, você não tem possibilidade de vencer. Ele, peraí, você não sabe o que você está falando. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e de repente, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, vinha um leão e dava conta o meu rebanho que eu estava cuidando. Eu ia contra ele, feria ele, tirava a ovelha da boca dele. Quando ele se voltava para mim, eu pegava na sua barba e o feria e o matava. Da mesma forma, eu fiz com o urso. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Quem aprende a lutar com o leão e com o urso no lugar que ninguém está vendo, nunca vai ter medo do gigante que todo mundo vê. Nunca. Sabe o que eu acho mais bonito nessa história, irmão, de Davi? É que Deus começa a honrar ele em 3 âmbitos. Primeiro, Deus honra ele no pasto. Porque primeiro Deus vai honrar você no lugar onde ninguém vê. Depois, Deus honra ele no lugar onde ninguém acredita nele, dentro da sua casa. É lá que os irmãos não acreditavam. O pai, quando Samuel chega lá e fala, tem mais algum? Ele fala, mas esse é o menor. Nem o pai acreditava nele. Então Deus honra ele no pasto. Depois Deus honra ele dentro da casa. Só que eu aprendo uma coisa, irmão. Quando nós caminhamos com Deus, a honra dele nos alcança. A honra dele vai estar na nossa vida, aonde quer que nós estivermos. E eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida nesta tarde. Você pode estar num lugar onde ninguém vê, mas Deus está contigo. Você pode vir do lugar onde ninguém acredita em você, mas é lá que Deus vai te levar para mostrar para aqueles que Ele é contigo. E vai ter mais, irmãos. Vai ter um momento em que toda a nação, todo esse povo que um dia olhou e falou, não vai chegar, não vai ser, não tem possibilidade nenhuma, vai ter que olhar e vai ter que assistir aquilo que Deus vai fazer na sua vida e vai dizer, Deus é com ele, não tem jeito. Ninguém pode revogar aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus determinou. Ninguém tem a possibilidade de mudar. Você só precisa somente estar posicionado. Se posicione e deixa Deus conduzir. Você sabe qual que é o problema? É que muitas vezes nós duvidamos, nós não acreditamos, nós não se posicionamos da maneira como devemos se posicionar. Eu me lembro do povo de Israel. Talvez você está ouvindo essa mensagem e falar, mas espera aí, eu estou ouvindo tantas mensagens como esta e na minha vida não aconteceu nada. Por acaso Deus é homem para que minta? Deus não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Quando Deus fala, certamente Ele vai fazer. Só que nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia diz que Moisés, o maior legislador que essa terra já conheceu, ele chega diante do povo e fala, olha, Deus vai tirar vocês daqui e introduzir numa terra que manda leite e mel. Aquela promessa era para todos. Não era simplesmente para um ou para outro. Mas apenas 2 entrou na terra prometida. A saber, Josué e Caleb. Sabe por quê? Porque eles não duvidaram daquilo que Deus falou.
Muitas vezes a dúvida neutraliza aquilo que Deus vai fazer, porque você não consegue se posicionar da maneira como Deus quer que você se posicione. Então o segredo de tudo, amado, é você entender que se Deus falou, você tem que confiar, não duvida. Como Josué e Caleb falou: opa, peraí, tem gigante lá, tá difícil, mas peraí, quem que falou? Foi Deus? Vamos sacar da espada, vamos pra luta, porque se Deus falou que vai dar na nossa mão, a vitória é nossa. Quando nós somos preparados no pasto, nós não vamos recuar diante dos gigantes da vida, diante dos grandes desafios. Por quê? Porque eles nunca serão para a nossa vida obstáculo, muito pelo contrário, eles serão feitos para nós como oportunidades. E é a oportunidade que faz com que Deus seja manifesto e glorificado na sua vida. Então, nesse momento, nessa tarde, Deus está me conduzindo até aqui para dizer para ti: não se preocupa com o gigante que está se levantando. Não se preocupa com o gigante da escassez. Não se preocupa com o gigante da perseguição. Não se preocupa com o gigante do disse-me-disse. Não se preocupa com os gigantes que se levantam da sua vida. Somente confia e creia. Se Deus te chamou, confia que Ele irá fazer com que tudo venha a estar acontecendo da forma como deve acontecer, para que você seja honrado e o nome de Deus seja glorificado. Todo mundo está com medo do gigante. Mas você sabe o que eu vejo Davi? Davi olhou assim para aquele rapaz alto, grande. Se o urso não teve chance comigo, se o leão não teve chance, esse cara não sabe o que ele está arrumando. Você sabe o que me chama mais atenção? É que quando ele chega diante do gigante, o gigante vê ele com a vara na mão e fala: você tá achando que eu sou um cachorro para você vir com vara? Davi olha para ele: você pode vir com escudo, você pode vir com todo o aparato, você pode vir preparado para a guerra, mas eu não estou somente preparado para a guerra, eu estou preparado para a vitória. Porque é assim na minha e na sua vida, amados. Para muitos pode pensar que você está preparado para a guerra, mas como eu disse, todo homem de Deus, ele nunca entra numa guerra com Deus não sabendo o resultado dela. Ele nunca entra numa guerra, ele entra para a vitória. Então nesta tarde, toma posse dessa palavra, toma posse dessa mensagem, e que a vitória de Cristo venha estar batendo na sua porta, venha te dar força por essa palavra. Deus nesse momento te leva você a vencer os seus traumas, seus complexos, suas lutas, dificuldade. O mal não vai ter poder de te envergonhar. Aqueles que não acreditaram em você, eles vão ter que ver a honra de Deus sendo manifesta na sua vida. Aqueles que se levantaram contra a sua vida, direcionados pelo espírito imundo, pelo príncipe das trevas, ele vai ter que ver que verdadeiramente a luz de Deus ilumina aonde você passe, as trevas há de ser dissipada. Nesse exato momento, por essa palavra, Deus entra dentro da sua casa. Os gigantes que estão lá trabalhando para destruir o seu lar, para destruir o teu relacionamento, para acabar com as suas forças, hoje Deus dá a vitória para a sua vida. Hoje Ele entra dentro da sua casa, manda toda essa casta de demônio embora. Hoje Deus, por esta palavra, entra dentro da peleja e te diz: a vitória é tua, Davi! A vitória é tua, Davi! Somente confia e creia. Permanece na posição, porque a vitória é nossa, pelo nome bendito de Cristo Jesus. Receba essa palavra, receba esta profecia do alto para a sua vida. E por mais que muitas vezes a dúvida venha bater na sua mente, no teu coração, não duvida. Não duvida daquilo que Deus falou que vai fazer. Não duvida daquilo que Deus está fazendo. Não duvida dos projetos de Deus para a sua vida.
Porque todo projeto que Deus estabelece sobre a minha e a sua vida, ele pode nos levar a uns processos que são de suma importância. Mas entenda, não despreze os processos, porque o processo é nada mais ou menos do que uma preparação para que você chegue no palco, aonde todos irão contemplar e ver que a coragem do divino habita no teu coração, que você está ali não é porque você se preparou, é porque ele te preparou, que você está ali não é porque você quis, é porque ele te levou. A obra de Deus é desse jeito, amados. Você não vai aonde você quer, você vai aonde Deus te leva. E se você estiver disposto a ir aonde Deus quer te levar, entenda uma coisa: você vai ter aflição, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas no final a vitória é sua. A vitória é sua. Para muitos podem olhar e desprezar os processos, mas quem anda com Deus, ele sabe que todo processo é importante para o teu amadurecimento, para o teu crescimento e para a sua evolução como ser humano, e para que você chegue à estatura de varão perfeito, aquele a quem verdadeiramente Deus está moldando e forjando, mesmo que seja no pasto, mas que vai valer a pena todo o processo. Porque quando vier as maiores dificuldades à sua volta, você vai ser aquele que vai sempre ter a solução para todos que estão ali. Recebe essa palavra. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja com todos, a paz de Deus com todos. Até a próxima, se Deus quiser.